Olá pessoal, mais uma lista. Muitos de vocês gostam de jogar jogos de terror. Pois bem, no vídeo de hoje teremos uma lista de 11 jogos de terror assustadores. Então vamos começar. Décimo primeiro lugar. Until Dawn. Estamos acostumados a ver roteiros envolvendo amores, adolescentes e um psicopata maluco e assassino, não é mesmo? Assim como O Segredo da Cabana, Until Dawn é uma carta de amor ao gênero terror adolescente com algumas surpresas pelo caminho. Esse game te dá uma falsa sensação de segurança e depois te assusta até você molhar as calças. Em décimo lugar. Amnésia The Dark Descent. Os encontros praticamente marcados com os monstros de Amnésia The Dark Descent dão tanto medo que as reações dos jogadores chegaram a alavancar a carreira de vários youtubers. No IGN Estados Unidos, inclusive, gravamos a apresentadora do Daily Fix Naomi Query tentando sobreviver ao game. Diferente de outros jogos, Amnésia não oferece ao jogador a possibilidade de lutar contra os monstros. Você só pode correr ou se esconder, e nem sempre essa é uma escolha fácil. Em nono lugar. Sophie's Curse. É um jogo que utiliza uma mecânica bastante parecida com a de Five Nights at Freddy's. Você tem que lidar com diversas funções eletrônicas em um ambiente pequeno para evitar que uma assombração te pegue. Basta sobreviver por algumas horas até alcançar o checkpoint. O jogo em si é simples e repetitivo, mas vale a pena conferir, principalmente quem gosta de tensão e jumpscares. A cada checkpoint, a dificuldade aumenta, assim como o medo de encontrar Sophie no meio do caminho. Em oitavo lugar. Soma. O jogo Soma funciona muito melhor com os monstros por perto ou colocando o jogador em situações desagradáveis com os NPCs perturbadores. Quando ele é apenas um survival horror, suas partes se encaixavam e criam uma experiência única. Quando o horror passa, sobra apenas um adventure mediano. Mas, no final das contas, seus pontos altos se sobressaem. A demo jogada continha cerca de 1/3 do jogo final e a sensação que fica é aterrorizante, assim como deve ser. Em sétimo lugar, Siren PS2. O jogo de Siren, ao invés de empregar métodos tradicionais de animação facial com polígonos, Siren usa imagens de rostos humanos reais em movimento. Eles foram capturados e sobrepostos sobre os modelos dos personagens originais. Este efeito é semelhante ao projeto de um filme, que utiliza um rosto em um manequim branco, uma técnica muito usada para animar umas cabeças cortadas no filme The Haunted Mansion da Disney, deixando o jogo assustador. Lugar. Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Coloca o jogador no controle de 3 personagens diferentes, navegando em uma série de ambientes em caminho montanha a partir de uma perspectiva em terceira pessoa, incluindo edifícios em ruínas e florestas escuras. Os personagens são capazes de navegar em ambientes usando um mapa interativo, e podem andar ou executar um sprint. Durante a navegação, os personagens são confrontados por fantasmas hostis que os atacam e os danificam através do toque. Se um fantasma agarra o personagem, eles podem se esquivar ou se libertar de seu controle. Mas algumas das vezes você se assustará com os fantasmas do jogo. Em quinto lugar. Silent Hill. Downpour. A câmera predomina em terceira pessoa. Silent Hill, Downpour, assim como outros jogos da série, conta com os quebra-cabeças e a história imersa na mente dos personagens que levou a marca fama, e tem uma experiência profunda de horror psicológico com várias missões secundárias, dependendo das decisões e do comportamento do jogador. 8. O jogador pode carregar apenas uma arma de cada vez e essas armas podem quebrar.
O jogo tem também uma seleção da dificuldade dos quebra-cabeças. Lugares clássicos dos jogos de Silent Hill anteriores, como o hospital e a escola, não aparecerão neste, e a água é um elemento importante na história. 9 com chuvas torrenciais durante o jogo. 10 História. O personagem principal é Murphy Pendleton, um prisioneiro que foi transferido para outro presídio, se vê perdido em Silent Hill após o ônibus que o transporta acaba caindo de um barranco e vira. Ele se vê em uma situação complicada, quando algumas pessoas agem normalmente, enquanto uma série de monstros tenta matá-lo. Enquanto isso, Murphy conhece o famoso DJ Ricks que fica escondido em uma transmissora de rádio. Em quarto lugar, Allison Road. A jogabilidade de Allison Road é semelhante à do PT, apresentando um mínimo enredo em que o jogador deve resolver. Apesar de não querer revelar muito do jogo, os desenvolvedores declararam que a versão completa pode ser ligeiramente diferente. De acordo com a equipe de desenvolvimento, há algumas coisas que não aparecem no vídeo. O inventário é uma delas. 6 A maioria dos objetos encontrados pelo jogador na sua casa pode ser interagido ou inspecionado, e o jogador é apresentado no taser sendo capaz de pegar armas brancas, como um cutelo de carne. Enredo. O jogador controla uma protagonista sem nome que desperta em sua moradia, com dor de cabeça, que exclama que ele precisa encontrar aspirina. Ao explorar o andar térreo de sua casa, o protagonista expressa confusão ao ver coisas que deveriam ser familiares como objetos e fotografias, sugerindo que ele também está sofrendo de amnésia. Depois de achar uma caixa de lenço, que é um remédio para gripe vendido na Inglaterra, o protagonista diz que ele precisa de água para tomá-los, enquanto procura a casa, gradualmente tornando-se afetada aos poucos por uma entidade sobrenatural de algum tipo. Enquanto o jogador explora a casa, vê fotos e cartas que sugerem que sua família foi vítima de um crime hediondo. Em terceiro lugar, Days. A parte mais assustadora do jogo é a natureza imprevisível dos outros jogadores humanos, que somada com o sistema de morte permanente e a escassez de recursos formam uma horrível harmonia, capaz de levar à tona o que há de pior nas pessoas que estão jogando. Isso torna o game uma das mais assustadoras e estressantes experiências já vistas nos jogos. Em segundo lugar, PT. Silent Hill. É centrado em um protagonista sem nome que desperta em uma sala de concreto e abre uma porta para um corredor assombrado, no qual ele só pode caminhar por ele que continuamente entra em loop tendo algumas redecorações no cenário. A primeira vez que ele passa pelo corredor, o rádio informa sobre um familicídio que foi cometido pelo pai da própria família, e mais tarde menciona outros 2 casos exatamente como este, enquanto o rádio emite outras mensagens em várias línguas, incluindo uma mensagem sueca referenciando The War of the Worlds, um drama de rádio de 1938. 8. O protagonista logo encontra uma aparição feminina hostil e instável, presumivelmente chamada Lisa, e ao entrar no banheiro e ser trancado, ele obtém uma lanterna e encontra uma criatura que se assemelha a um feto subdesenvolvido na pia. Em primeiro lugar, Outlast 2. É um jogo de terror em primeira pessoa que, como seu antecessor Outlast, é uma campanha para um único jogador. Ele está situado no deserto de Sonora, à noite, carregando também sobre as filmagens encontradas características do primeiro jogo. O jogador controla o jornalista Freelance Black Langerham, que investiga uma área rural dilapidada em Supai, 3 perto do deserto de Sonora. Então gente, essa foi a lista. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like e se inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo.